Mas nós estamos falando, irmã, durante toda essa semana sobre as dores de Nossa Senhora. E quando a gente fala sobre as dores de Nossa Senhora, a gente se lembra, né? A gente conhece profundamente o sofrimento humano. Aos pés da cruz, ela viveu a dor mais intensa que uma mãe pode suportar. Mas foi também ali que com a sua fé brilhou mais força, apontando para a esperança da ressurreição. E para que a gente possa se aprofundar ainda mais nesse tema tão rico e cheio de fé, nós vamos conversar agora com o Frei Jonas, ele que é jesuíta e também doutor em teologia sistemática. Bom dia, Frei, seja bem-vindo aqui ao Família de Amor. Muito obrigado, Vanessa, obrigado, amigos, amigas da Família de Amor, de um modo muito particular, irmã Claudete, né? Feliz aniversário, irmã, Deus te abençoe com as bênçãos do Pai Eterno. Que honra, no dia do teu aniversário, a gente ter esse privilégio da presença da senhora aqui. Obrigada, Frei. Bom Mas é um dia. prazer. Bom dia, Frei, muito obrigada. Estou aqui celebrando o dom da minha vida, né? E a vida só tem sentido quando a gente se coloca a serviço do Pai, né? E muito obrigada pelas felicitações e pelas orações, que tenho certeza que o Senhor vai fazer por mim nesse dia. Em comunhão de orações. Amém. Frei, a gente sabe que Maria foi aquela testemunha silenciosa da morte de Cristo. O que a gente pode aprender com essa atitude diante do nosso sofrimento? A primeira questão do sofrimento de Maria que nós dizemos dele é que Maria, ela acolhe o sofrimento na perspectiva da ressurreição de Jesus. Acolher a ressurreição de Jesus, o sofrimento nessa perspectiva, é pensar que Maria, ela parte, como você muito bem disse, Vanessa, foi um momento de maior sofrimento, mas ela parte de uma atitude do sofrimento para a compaixão. Ela não fica presa no seu próprio sofrimento. Ela, experimentando de um modo intenso o mais cruel sofrimento de uma mãe, ela é capaz de transformar tudo numa solidariedade, tudo isso numa compaixão. Então, a mãe das dores, ela nos é mestra da compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a compaixão que ela vive e traduz na sua maternidade viva da igreja, como alguém que caminha com todos nós, nos trazendo esperança. Então, a cruz, no momento mais forte da dor de uma mãe, da mãe Virgem Maria, ela traduz isso tudo em compaixão e amor. E Frei, o senhor poderia nos explicar como, mesmo em meio às suas lágrimas, Maria manteve a fé viva e nos conduziu à esperança da ressurreição? Irmã, que pergunta maravilhosa que a senhora fez. Porque quando nós tomamos o Evangelho de João, é dito que Maria estava de pé. O que o evangelista quis dizer para todos nós com essa informação de que Maria estava de pé? O estar de pé, inclusive, é uma atitude litúrgica de todos nós, né? O estar de pé na hora da oração eucarística, na hora do Pai Nosso, porque o estar de pé fala da dignidade de um filho, de uma filha de Deus que participa da ressurreição. Mas qual é a lógica que o evangelista traz na sua mente? João entende que a glorificação de Jesus, que é a hora suprema de Jesus, que ele fala durante todo o evangelho, é a hora da cruz. Então, na cruz, nós temos a glorificação do Filho de Deus, nós temos a exaltação do Verbo que se fez carne. Então, olha que mensagem profunda João está dizendo para todos nós. Ela é a mãe das dores, mas ao mesmo tempo, estando de pé, ao pé da cruz, ela é a glorificada. Ela é a glorificada na glorificação do Filho na hora da cruz. Ela é a glorificada que, estando de pé, ela traz consigo uma afirmação fundamental. A morte não tem a última palavra. E como representante da igreja, de pé, ao pé da cruz, ela coloca todos nós também ao pé da cruz. Ela vai dizer que ela esteve ao pé da cruz, naquele momento, ela está ao pé da cruz diante de toda a situação de sofrimento,
e permanecerá ao pé da cruz até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a igreja, chamada a testemunhar, a devolver ao Pai, Filho, todo o universo, toda a glória de Deus que a igreja viveu nas suas mais diferentes realidades, no sacramento da palavra, a testemunha fiel com Maria, sinal da igreja. Frei Jonas, muitas vezes nós não sabemos lidar com os sofrimentos da vida. Quando o sofrimento bate assim, ó, na nossa vida, a gente fica pensando no sofrimento, só vê coisas pessimistas, ruins. Como que nós podemos sair, né, desse sofrimento, né, que maltrata a gente, para um sofrimento que se entrega inteiramente a Deus, assim como Maria viveu, encontrar o consolo no sofrimento? Vanessa, duas coisas. Primeiro, nós percebemos que durante a devoção baseada nos textos bíblicos fala de 7 dores. E é muito interessante a primeira observação, que nas dores de Maria, ela não viveu essas dores, esse momento de sofrimento isolada. Então, se a gente pensa na primeira dor de Maria, que é a profecia de Simeão, ela estava ao lado de José. Na fuga para o Egito, ela estava ao lado de José. Até mesmo naquele momento terrível, né, da queda de Jesus, e que ela encontra o Senhor, seu filho, na via sacra, ela está acompanhada de mulheres. Então, uma primeira informação de fé que Maria nos dá no momento da dor é não nos isolarmos. Nós precisamos entender que fomos feitos irmãos e irmãs uns dos outros e que na hora do sofrimento é a hora em que nós precisamos recorrer às pessoas a quem confiamos, recorrer à igreja, à comunidade, não nos isolarmos do nosso sofrimento. Esse é o primeiro ensinamento que a Virgem Maria deixa a todos nós pelos textos bíblicos. Um segundo ensinamento que nós podemos tirar é essa dimensão que a Virgem faz do luto para a luta. Ela vive a morte do seu filho. Aliás, a José de Anchieta, ele traz uma imagem muito bonita nos seus poemas à Virgem Maria. O primeiro mariólogo do Brasil, não é, José de Anchieta, ele diz que Maria morreu com Jesus na cruz. Não a morte verdadeira, a morte física, mas a dor foi tão intensa que ela morre com seu filho na cruz. Então, dessa mensagem da mãe que morre com seu filho, da mãe que, diante de uma dor tão terrível, ela entra nesse mistério da morte, do sofrimento, ela vive um verdadeiro luto, mesmo que permeado de esperança. Então, nesse luto permeado de esperança, ela parte do luto para a luta. Tanto é muito bonito, isso é tão interessante que nos apócrifos, a primeira pessoa que Jesus se mostra é a mãe, entendendo que aquele luto dela, esse recolher-se dela no sofrimento do filho, se transforma agora numa atitude, uma atitude de compaixão, uma atitude de reunir inclusive os discípulos em oração, como nós vamos ver em Atos 1,14, numa postura de vida de alguém que do sofrimento não se fecha, que a partir do sofrimento ela é imbuída de uma solidariedade muito grande e se torna sinal de vida, se torna testemunha da esperança, testemunha da ressurreição. Então, essa mensagem que a Virgem Maria traz a todos nós, de não nos fechar no sofrimento e entender que o luto deve se transformar em luta. A luta que não tem esperança é vingança. Essa não é a perspectiva da Virgem Maria. A perspectiva da Virgem Maria é de uma ação solidária, é de se transformar, de ser alguém que é mãe de todos nós. Tanto que na cruz nós recebemos Maria como mãe da igreja. Mãe da igreja por quê? Na sua dimensão de sinodalidade, de solidariedade, na sua dimensão de compaixão, da mestra que nos ensina a todo momento, diante do sofrimento, conservar a dignidade de homens e mulheres marcados de uma esperança, da esperança da ressurreição de Jesus. E sendo a Virgem Maria a mãe das dores, ela é um símbolo de esperança, de confiança e de entrega. Como podemos aplicar esses valores em nosso cotidiano, Frei? Eu acredito que o primeiro ponto, irmã, é a dimensão da humanidade. Quanto mais santos quisermos ser,
Nós precisamos aproximar para viver a santidade, humanidade do Espírito que nos conduz ao coração de Deus. Então Maria, ela fez esse processo. Então, quando nos perguntamos pela Senhora das Dores e o cotidiano, nós nos perguntamos pela nossa qualidade, pelo nosso ser humanos. Se de fato a humanidade é algo que toca a todos nós. Se o sofrimento do outro afeta a cada um de nós. Hoje, quando nós escutamos aqui uma expressão, né? Antigamente se falava muito disso, espiritualidade encarnada. Uma espiritualidade que não é encarnada não é espiritualidade. Então, a devoção à Mãe das Dores, que não nos aproxima das nossas dores de um modo marcado pela ressurreição e pelas dores das pessoas, pelo sofrimento das outras, não é uma verdadeira espiritualidade mariana, não é uma verdadeira espiritualidade da Mãe das Dores. Eu achei tão bonito, Vanessa, você está lembrando quando a irmã Claudete vai visitar você no hospital, vai visitar seus filhos. Aqui está a espiritualidade da Mãe das Dores. Aqui está a espiritualidade de alguém que, tocado por uma realidade de sofrimento, sai do seu lugar e vai ao encontro do outro. Então, a Mãe das Dores, ela não tem essa característica estática, parada, fechada. Ela é a mulher em saída, nessa imagem que o Papa Francisco traz a todos nós, de alguém que se deixa tocar pelo sofrimento e vai em direção ao outro. Alguém que, tocada pelo sofrimento, vai ao encontro das pessoas. A Mãe das Dores, na experiência do cotidiano, é a nossa qualidade de homens e mulheres, na expressão mais marcante que deve ser para todos nós, a humanidade. Quanto mais humanos formos, mais perto da Mãe das Dores estaremos, mais entenderemos essa dor e sofrimento dela diante do seu filho na cruz. Frei Jonas, com o início, né, da Semana Santa, já nesse próximo domingo a gente já celebra Domingo de Ramos. Como que a gente pode se preparar espiritualmente para vivenciar esse sofrimento de Cristo e a sua ressurreição? Mas não de qualquer maneira, fazer isso acontecer no nosso coração e na nossa vida. Que pergunta maravilhosa. Nós estamos à vésperas, né, do Domingo de Ramos, esse grande retiro do povo de Deus que é a Semana Santa. Eu acredito que a gente deveria começar com uma pergunta. A pergunta que nós deveríamos começar para bem viver a Semana Santa é pelas realidades que pedem ressurreição. O que a gente está vendo fora de todos nós que pede ressurreição? A campanha da fraternidade trouxe para nós a questão ecológica. Toda a agressão, todo o desrespeito, tudo aquilo que nós estamos fazendo que destrói a natureza, pede a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pede a força da ressurreição como algo que transforma o mundo, que transforma o meio ambiente, que traz vida para todos nós. Então, começamos nos perguntando por isso, a força da ressurreição. O que pede ressurreição no mundo em que vivemos? Esse é o primeiro patamar para a gente bem viver a Semana Santa. O segundo patamar é a atenção à palavra de Deus. A Virgem Maria é a mulher da palavra de Deus, ela é a mulher da escuta. Então, quando tomamos a Semana Santa, nós temos um período muito rico da liturgia, do rito, um período muito rico de textos bíblicos, da liturgia da palavra. Então, a primeira pergunta é essa, o olhar sobre o mundo, o olhar do que pede ressurreição. O segundo é os textos bíblicos. Não viver a Semana Santa sem um mergulho nas Sagradas Escrituras, uma leitura prévia dos textos bíblicos para celebrar a palavra de Deus em cada liturgia, de modo que a nossa vida seja conectada com a liturgia da palavra daquilo que celebramos. O terceiro elemento é o elemento da beleza. A Semana Santa, ela é muito bonita, ela é muito rica em gestos litúrgicos. Essa beleza, ela deve remeter a todos nós um mergulho de intimidade. Ela deve nos ajudar a contemplar o nosso sofrimento, contemplar as nossas dores, contemplar as dores da humanidade, mas nos fazer essa ponte com a vigília pascal que se aproxima, que é a noite das noites, que é a vigília das vigílias, que é a fonte de toda a liturgia da nossa fé, toda a liturgia
que se desenrolará no começo do ano. É viver esse movimento, a dor do mundo, a contemplação da palavra de Deus, a beleza da liturgia para alcançarmos a Páscoa. E isso fazemos com Maria. Eu acho muito bonito que na Via Sacra, a cada estação a gente diz, é pela Virgem Dolorosa. Então nós vamos caminhar, como caminhamos durante toda a Quaresma com a Mãe do Senhor, entramos agora na Semana Santa, nesse domingo de Ramos, nessa perspectiva, com Maria, atentos à palavra de Deus, atentos aos fatos, atentos à beleza que deve nos encantar, que deve nos extasiar para a experiência da ressurreição do Senhor no sábado, na vigília pascal. Frei Jonas, eu quero agradecer ao senhor por essa oportunidade, né, de nos ajudar a meditar mais sobre as dores de Nossa Senhora e de que maneira podemos aperfeiçoar para vivermos essa Semana Santa sempre unidos à Palavra de Deus. Obrigada, viu, Frei? É um prazer muito grande estar com vocês nesse canal tão importante, né, que louva ao Pai, Pai eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom, a gratidão é toda minha por essa convivência. Grande abraço e até a próxima oportunidade, viu, Frei? Que maravilha, né? A gente poder ter esse momento de reflexão e de caminhos que a gente pode seguir nessa Semana Santa.